Depois do triângulo pronto, você vai traçar uma linha paralela a cada um dos lados do triângulo. Essa linha tem que ficar 4 centímetros distante de cada lado dos triângulos. Bem, vamos começar a costurar. Vocês se lembram daquele triângulozinho que fica bem no meio desse bloquinho aqui? Vocês têm que definir. Tomando esse azul aqui como base, esse tecido azul, você tem que definir se ele fica de um lado ou se ele fica do outro. Aí a montagem, ela fica diferente um pouco. Estão observando? Então, ou ele fica desse lado aqui, ou então ele vai ficar nesse outro lado. É o seguinte, de acordo com o diagrama da montagem, tem que primeiro definir onde que vai ficar o triângulo. Definido isso, então vamos começar a costurar. Antes de costurar, a gente precisa ver aqui uma coisa interessante. O triângulo ele vai ficar ou do lado aqui, do lado esquerdo, ou do lado direito. E dependendo da posição que ele ficar, você vai fazer um corte utilizando o ângulo da régua. Inicialmente eu vou utilizar aqui uma tira de 4 centímetros do tecido branco. Mas no projeto eu vou utilizar um tecido preto. O branco aqui é só para ajudar a gente a enxergar melhor como é que vai funcionar essa montagem desse bloquinho.
Pessoal, tem dois pontos importantes que eu tenho que falar com vocês aqui a respeito da costura desses trapézios. Quando você for unir esses dois lados, você pode ou desenhar, ou você já pode ter na sua mente a margem de costura que você usa. Eu aqui uso a margem de meio centímetro. Então a costura ela deve passar justamente nessa depressãozinha que forma entre o primeiro trapézio e o trapézio que nós estamos costurando juntos. Quando você concluir a costura, você vai ver que haverá um alinhamento perfeito aqui nessa base. O que você precisará fazer é só tirar essa pontinha aqui, mas as peças elas vão estar perfeitamente alinhadas aqui numa reta. Não acontece a mesma coisa, eu trouxe aqui tem aqui uma outra peça que foi feita a costura de forma errada. Aqui, ó, você consegue ver o desalinhamento entre os dois trapézios. Isso porque, quando foi feita a costura, ela não foi feita justamente nessa depressão aqui que envolve as duas peças, que envolve os dois trapézios. Foi feita num ponto diferente. Então essa dica, ela é importante, muito importante para vários outros trabalhos de patchwork que envolve ponta de triângulos. Ok? Vamos agora para a segunda parte importante na montagem do nosso trapézio. Outro ponto importante é o seguinte: quando você vai fazer a costura do último trapézio, esse triângulo aqui ele é muito pequenininho, né? Então quando você vai costurar essa última parte aqui, ó, tem que fazer aquele alinhamento aqui tudo, mas essa costura aqui ela pode atrapalhar um pouco. Então você abre essa costura aqui que você já tinha feito anteriormente, você vai abrir aqui, vai abrir, aí vai alinhar o tecido na forma correta, ele vai ficar agora bem fácil de colocar. Você vê que fica mais fácil de costurar. Então você vem aqui de costura, faz a costura. Para não acontecer desse pedacinho aqui ele ficar com defeito. E você volta lá onde você descosturou. No caso foi aqui esse lado. Você volta aqui e completa a costura novamente. Então pronto, assim fica perfeito o seu triângulo.